Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós estamos na cidade de Rosário, na Argentina, e aí ao fundo vocês estão vendo o Museu da Memória aqui da cidade de Rosário. Fica bem na Praça San Martín. Nós vamos visitar o museu e daí passar algumas informações ao longo desse vídeo. E no final eu queria discutir com vocês um pouco algumas comparações entre a ditadura brasileira, a ditadura militar brasileira e a ditadura argentina, ok? Quem acha que Rosário é só a cidade em que o Lionel Messi nasceu, está muito por fora. Para começo de conversa, Rosário é a cidade natal de ninguém menos que Ernesto Guevara, o Che. A cidade, como boa parte da Argentina, transpira politização, mesmo que o olhar do visitante não seja muito atento. É como a gente pode ver nessas várias fotos. Opa, essa foto não. Depois eu tiro na edição. Na esquina de uma das suas principais praças está o Museu da Memória, criado em 1988 e instalado desde 2010 nesse edifício, conhecido como Casa dos Pais. Foi utilizado como local de comando pelo exército argentino. Nele, muitas mães de desaparecidos iam procurar notícias dos seus filhos durante a ditadura argentina, que durou de 76 a 83. A proposta do museu é promover o acesso ao conhecimento e à pesquisa sobre a situação dos direitos humanos e a memória social e política. A ideia é usar a arte e a representação como forma de tratar as memórias pós-genocídios. Este mural se chama Justicia Perseguirás, ou Você Deve Perseguir a Justiça, e se refere à história da luta por verdade e por justiça das mães da Praça de Maio e as várias outras instituições de memória e de justiça. É de autoria de Javier Amentano e tem uma instalação em vídeo de Pablo Romano. Essa aqui é uma das exposições temporárias. A ideia foi montar uma sala de leitura pensando na questão dos desaparecidos. Penduradas estão fichas de usuários da Biblioteca Argentina, que é o nome da biblioteca pública em Rosário. Usuários esses desaparecidos durante a ditadura. Nas mesas tem alguns livros que convidam a refletir sobre a ausência, a memória, a história. Esses livros aqui são recriados a partir de documentos de desaparecidos, como se fossem pequenas bibliografias sobre eles, com documentos de infância e juventude e fotos reconstruídas com os parentes adultos, em que se nota dolorosamente a falta dos desaparecidos. Essa instalação se chama Ronda, Ardente Paciência, de Daniel Garcia e Hector de Benedictis, e apresenta as rondas que as mães dos desaparecidos faziam em volta dos símbolos nacionais desde o início da ditadura, protestando pelo aparecimento de seus filhos e netos. Eu acabei tirando o som porque a gravação não ficou boa, mas o som que você escuta quando você faz essa meia volta aí, que na verdade faz parte da arquitetura do próprio museu, é uma colagem sonora daqueles momentos das manifestações na Praça de Maio nos anos 70, começo dos anos 80, trechos de falas, músicas, sons, e no chão está pintado o símbolo das mães da Praça de Maio, que é o lenço que elas amarravam na cabeça, os pañuelos, né, que na verdade eram fraldas também para fazer remissão às crianças, né, aos filhos que estavam desaparecidos. Essa obra se chama Entre Nosotros e é uma série de espelhos que reproduzem olhares humanos e animais. É uma obra de Graciela Sacco, que convida para refletir sobre a sociedade e o lugar dos testemunhos. Você sabe que isso também tem a ver com você porque você se vê na obra também refletido. O museu tem muitas outras obras, mas essa aqui é uma das mais interessantes e tocantes. É um quebra-cabeças feito com fotos de casais desaparecidos e seus filhos, que na Argentina eram entregues pelos militares, pelos torturadores, para adoção depois que seus pais eram mortos. A organização Mães da Praça de Maio, que agora se chama Voz da Praça de Maio, desenvolve um trabalho para descobrir o paradeiro dessas crianças desaparecidas e restituir a identidade delas, que hoje já são adultos. Cada novo caso solucionado vai preenchendo o quebra-cabeças e por isso essa obra é aberta, dando uma olhada e vendo os rostos, né, vendo crianças que foram assassinadas, vendo crianças que estão desaparecidas, fotografias que estão em branco ainda, que não se sabe quem é essa criança, que se sabe que nasceu às vezes na prisão. Você tem uma ideia, né, você sente, não só intelectualmente, você sente com também as emoções, né, o drama que foi esse período na Argentina.
Eu estive visitando esse museu num domingo à tarde e uma coisa que chama a atenção é a quantidade de pessoas visitando. Jovens, adultos, velhos, estrangeiros, muitos argentinos. Isso dá para a gente uma ideia, pelo próprio museu e pela vida que esse museu tem em termos de visitação e etc., da diferença gritante entre o tratamento da memória da ditadura militar no Brasil e na Argentina. Por que será que isso acontece? Em primeiro lugar, eu acho que tem uma diferença muito importante de cultura política. O argentino, ele tem um índice, uma taxa, uma frequência de participação política que é bem mais alta em geral que a do brasileiro. E outro fator importante tem a ver com a característica da ditadura militar argentina. Proporcionalmente, ela matou muito mais gente e ela causou muito mais problemas sociais, muito mais sofrimento em termos de pessoas desaparecidas, de bebês que foram tirados dos desaparecidos e foram dados para outras famílias. Isso acaba gerando vários problemas sociais, familiares, que afetam proporcionalmente muito mais gente. Então, esse fator eu acho que explica boa parte do tratamento diferente da memória que a gente tem nos dois países. Agora, isso não é desculpa para as pessoas começarem a falar em dita branda, né? Num outro vídeo desse canal a gente vai dar um jeito de voltar a falar desse assunto ao analisar aí alguns livros, né? Algumas tendências que começam a falar em que o Brasil não teve ditadura, teve dita branda. Você tem até um jornalista que escreve um tal de um livro politicamente incorreto, não sei lá o que. No último capítulo ele começa a fazer uma tabelinha de quem matou mais, se foi o comunismo, se foi a ditadura brasileira e tal. Não interessa. Se o Estado mata, eu estou fora, eu não apoio o comunista, eu não apoio o capitalista. Não dá para aceitar o próprio Estado, que é formado, que é constituído para proteger os cidadãos, para garantir vida e felicidade para os cidadãos, se encarregar de matar os seus próprios cidadãos por qualquer desculpa que seja. Seja porque é judeu, porque é comunista, porque é anticomunista, porque é capitalista, não tem desculpa, não dá para aceitar em hipótese alguma. Outro fator que ajuda a entender essa presença tão forte da memória na Argentina é que, de certa forma, aqueles crimes que foram cometidos na época da ditadura, eles continuam sendo lembrados constantemente. Então, a justiça acabou estabelecendo uma outra relação. Só para ter uma ideia, pelo menos 2 presidentes militares acabaram morrendo na prisão, que foi o caso do Videla e do Galtieri. Então existe uma presença da justiça e muitas pessoas são julgadas e são punidas por participação nesses eventos de tortura, morte, desaparição, sequestro de bebês, etc., que foi feito durante a época da ditadura militar na Argentina. E também você tem hoje a identificação entre muitos assassinatos, muitos crimes políticos que acontecem com aqueles crimes da ditadura. Então as pessoas continuam dizendo, enquanto a gente se mantiver lembrando, enquanto a gente continuar denunciando todas essas rupturas que acontecem no próprio tecido democrático, com a perseguição e o assassinato de pessoas por suas convicções políticas, a gente ainda está com uma ferida aberta e essa ferida tem que ser tratada, uma ferida na memória, no tecido social, na política, e é uma tarefa de todo cidadão trabalhar para curar essas feridas e para não se esquecer, para que não aconteça mais. Então, desaparições como, por exemplo, do Júlio Lopes, do Maldonado, que são pessoas que morreram aí vinculadas a movimentos populares, a movimentos sindicais, que desapareceram, que foram assassinadas, elas continuam sendo associadas a esses crimes políticos da ditadura. Então, de certa forma, a questão da tortura e do desaparecimento, ela continua presente no cotidiano e no dia a dia. Ela não foi esquecida, né? Ela continua viva na memória das pessoas nos dias de hoje. Eu acho que esses são alguns fatores que explicam aí algumas diferenças entre Brasil e Argentina no tratamento da memória. Num próximo vídeo a gente vai falar de uma outra instituição de memória muito interessante, muito legal, que você tem na Argentina, no caso em Buenos Aires, que é o Monumento aos Mortos e Desaparecidos Políticos, né? Você tem praticamente um parque todo construído ali perto da Universidade de Buenos Aires, na borda do Rio da Prata, que é um monumento impressionante, e a gente vai trazer isso para vocês num próximo vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta. Se você não gostou, descurta. Mas comente, discuta com a gente. Compartilhe o nosso vídeo. Clique no sininho para receber as notificações. Muito obrigado por assistir e até a próxima.